A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Nós vamos falar sobre um assunto muito temeroso, mas temeroso não para aqueles que estão confiantes, tranquilos, seguros quanto à sua vida eterna, quanto ao seu destino, quanto a quem segue, quanto a quem serve. Mas temeroso para aqueles que se acham os donos dessa terra, que se acham os príncipes, os reis, os imperadores, os dominadores. Esse texto aqui é por demais temeroso para eles, porque esse texto fala de alguém que eles têm muita ira, que eles têm muita raiva, que eles, se pudessem, destruiriam. Eles tentaram uma vez, mas não conseguiu. Eles vão tentar de novo, mas não vão conseguir, porque tudo já está predito na palavra de Deus, tudo já está na sua perfeita ordem. E por mais que os homens se movimentem, se conspirem, se ajuntam para poder lutar contra eles vão ser derrotados. E ele sempre será vitorioso e poderoso. Nós vamos ler um texto em Colossenses, capítulo 1, versículos 13 a 20, onde a palavra de Deus nos diz assim: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Então, com a graça do nosso Deus, em um breve momento, nós vamos falar sobre esta pessoa que as autoridades do mundo, os ministros dos supremos, os presidentes, os reis, eles têm medo e eles querem destruir. Estamos falando do Senhor Jesus Cristo. Eu alistei aqui alguns atributos do Senhor Jesus nesse texto. E eu encontrei 16 atributos a Cristo Jesus nesse pequeno texto. E eu gostaria de desafiar você a encontrar outros atributos que eu não encontrei nesses poucos versículos de 13 a 20 do capítulo 1 de Colossenses. Mas vamos ver esses atributos. Eu vou fazer a leitura dos atributos e depois nós veremos um por um naqueles em que a gente precisa parar um pouquinho e dar alguma explicação. Tá joia? Então, primeiro, no versículo 13, nos diz que o reino é dele. Também no versículo 13 diz que ele é o Filho do amor de Deus.
No versículo 14, nós encontramos que nele temos a redenção, a remissão dos pecados. Versículo 15, ele é a imagem do Deus invisível, ele é o primogênito de toda a criação. No versículo 16, nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele. Oitavo atributo, versículo 16 ainda, tudo foi criado para ele. No versículo 17, o nono atributo, ele é antes de todas as coisas. 10º, nele tudo subsiste. Versículo 18, ele é a cabeça da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. 13, o 13º atributo, em todas as coisas ele tem a primazia. Versículo 19 e 14º atributo, nele reside toda a plenitude. Pelo seu sangue na cruz foi feito a paz. Versículo 20, e também no versículo 20, o 16º atributo, por meio dele, Deus reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Veja quantos atributos aqui sobre o Senhor Jesus, e que tem muito a nos dizer nesse tempo de perturbação, quando a gente fica meio temeroso, assustado com os urros, os levantes desses que querem tomar o reino. Mas aí a gente se tranquiliza quando sabe que o reino pertence ao nosso Senhor. O reino é dele. Tudo pertence a ele. O reino é dele, o reino é universal. O reino dele está sobre todas as coisas. Ele domina sobre tudo, tanto no céu quanto na terra, em todo o universo. O reino é dele. Ele é o Filho do amor de Deus. Veja que intimidade que o Senhor Jesus Cristo tem com o seu Pai. Ele é o Filho do seu amor. E aqui eu quero fazer um parêntese para explicar, para deixar mais claro. Esse texto aqui está falando de Jesus Cristo, homem, que ao mesmo tempo é Jesus Cristo, Deus, certo? Aqui o texto está falando dele agora encarnado, dele agora ter se tornado homem, tá certo? Então, porque Jesus Cristo, ele é Deus, ele é a segunda pessoa da Trindade, ele existe desde a eternidade, ele não tem princípio, ele não tem fim. Agora, estamos falando daquele que veio aqui e se tornou homem e que foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. O terceiro atributo, versículo 14, diz que nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. E agora aproveito para falar para você que ainda não tem Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Olha, no sangue de Jesus, você pode ter os seus pecados remidos, lavados, purificados, e você não tem mais nenhuma culpa diante de Deus. Versículo 15, o quarto atributo, ele é a imagem do Deus invisível. Olha, Deus é invisível, tanto o Espírito, quanto o Pai, quanto era o Filho. Mas o Filho veio e se encarnou e tomou a nossa natureza humana e se tornou homem. E agora corpo, ele então é visível. Nós nunca vamos ver Deus o Pai. Nós nunca vamos ver Deus o Espírito Santo. Mas Jesus Cristo é a imagem de Deus. Então, quando estivermos lá no céu, ou aqui no milênio ainda, nós vamos ver Jesus e vamos ver o Pai e o Espírito Santo através dele, porque ele é a imagem do Deus invisível. Ainda versículo 15, o quinto atributo diz que ele é o primogênito de toda
a criação. Aqui tem uma discussão sobre isso. Então, Jesus Cristo, ele foi criado, se ele foi criado, ele não pode ser Deus. Mas lembra, nós estamos falando de Jesus Cristo, homem. Então, em um determinado momento, lá na Judéia, ele nasceu do ventre de Maria, por obra e graça do Espírito Santo de Deus. Então, ele é o primogênito nesse sentido. Agora, é preciso entender também de que Jesus Cristo já foi separado para vir a esse mundo desde a fundação do mundo, tá certo? A Bíblia Sagrada nos diz isso, que ele foi morto desde a fundação do mundo, isto é, antes mesmo dele vir se encarnar, ele já havia sido separado. Então, nesse sentido, Jesus já estava para poder vir, já era o projeto de Deus. Então, ele é o primogênito de toda a criação, porque toda a criação, que Deus já sabia que seria, então, perturbada e agora corrupta por causa do pecado, precisaria que Cristo viesse para restaurar todas as coisas. Nada pegou Deus de surpresa. Versículo 16 diz: nele foram criadas todas as coisas. Veja bem, João nos diz isso, né, no capítulo 1 de João, que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, todas as coisas foram criadas nele, tá certo? Tanto os que estão nos céus, quanto os que estão sobre a terra, as visíveis e até mesmo as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados e potestades. Está vendo aí, senhores que se acham poderosos sobre a terra, dono de todas as coisas, que acham que pode ter o domínio sobre tudo? Vocês não têm domínio sobre nada. A Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. E se Deus tem permitido vocês, com o fruto da injustiça, crescerem, dominarem, Deus vai tirar tudo de vocês. Jesus Cristo vai tirar tudo de vocês, porque nele foram criadas todas as coisas, tronos, soberanias, principados e potestades. Versículo 16, ainda nós temos aqui o sétimo atributo. Tudo foi criado por meio dele. Isto é, Deus criou todas as coisas por meio de Jesus, em Jesus e por meio de Jesus. Tanto que ele é o verbo, a palavra, a ação. Quando Deus disse haja, que Deus usou então ali a sua criação, ele fazendo as coisas, Jesus estava agindo, porque Jesus é o verbo, é a palavra, naquela ordem que o nosso Deus, o Pai, estava fazendo e criando todas as coisas. Então, tudo foi criado por meio dele. Versículo 16 ainda, oitavo atributo, diz que tudo foi criado para ele. Tudo criado para ele. A Bíblia diz que a Deus pertence os céus, a terra, os homens, tudo que habita sobre a terra, o ouro, a prata. Então, estes homens aí, todos os poderosos, os 11 ministros do Supremo Tribunal, pertencem a Jesus. O nosso presidente Jair Bolsonaro pertence a Jesus. Certo? O presidente lá dos Estados Unidos pertence a Jesus. O ministro lá da China, certo? Comunista, antideus, pertence a Jesus. Tudo pertence a Jesus, todos os seres humanos, toda a terra, todo o universo, porque tudo foi criado para ele. E o versículo 17 apresenta o nono atributo, que ele é antes de todas as coisas. Jesus não passou a existir apenas ali, no seu nascimento, há 2000 anos atrás. Ele é antes de todas as coisas, porque ele é eterno com o Pai.
Versículo 17 ainda, 10º atributo, nele tudo subsiste. Sabe por que tudo vai em ordem? Sabe por que os cientistas dizem, os astrônomos dizem, de que a Terra e o universo é como que um relógio perfeito, que tudo acontece dentro do seu momento, na sua perfeição. É porque Jesus Cristo, ele dá a consistência para todo o universo. Nele tudo subsiste. As coisas são preservadas nele. E ele está no domínio de todas as coisas. E o versículo 18 vai para dizer, nós que temos tranquilidade, nessa época de tribulação, que ele é a cabeça da igreja. Ele é a cabeça do corpo da igreja. A igreja é um corpo e Jesus é a cabeça. É ele quem manda, é ele quem coordena, ele está no controle de tudo, então ele está nos orientando, ele na verdade nos guia, ele vê todas as coisas, ele escuta todas as coisas, ele pensa todas as coisas, nós estamos sob o comando dele, ele é a nossa cabeça. Versículo 18 ainda, 12º atributo, diz que ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Essa palavra primogênito, como nós lemos aqui antes, fica então aquela dúvida, mas Jesus não é unigênito? Sim, unigênito como filho de Deus, mas primogênito como aquele que é o início de toda a criação, porque ele já foi planejado, certo? Já antes de todas as coisas existirem, porque Deus já estava preparando o seu filho para vir nascer nesse mundo, então ele é o primogênito, mas aqui diz que ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Mas como assim? Não morreram outras pessoas antes de Jesus? Mas alguém diz, é por causa da ressurreição, mas alguns também não ressuscitaram antes de Jesus? Sim, várias pessoas durante a história da humanidade ressuscitaram, mas nenhum foi para o céu, porque só foi para o céu aquele que primeiro desceu, só ele foi para a direita do Pai, os demais estão no paraíso, esperando o dia da volta de Jesus, para então agora encarnar-se novamente e subir ao encontro dele nos ares. Então, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Versículo 18 também, em todas as coisas ele tem a primazia. Foi do prazer de Deus que ele tivesse a primazia entre todas as coisas. Olha, mais importante para Deus não sou eu não. Não pense você também que você é o mais importante para Deus. Mais importante para Deus é o seu Filho, a quem ele entregou todas as coisas. E a Bíblia diz que ele deu autoridade a Cristo. Então, depois da ressurreição, o próprio Jesus diz, toda autoridade me foi entregue no céu e na terra. Versículo 19, nele reside toda a plenitude. Ele é perfeito, ele é todo poderoso, ele é o Senhor de todas as coisas, ele é o Rei dos reis. O Senhor Jesus tem o domínio sobre todas as coisas. Então, porque ele tem toda a plenitude. E o versículo 20 diz que pelo seu sangue na cruz foi feito a paz. A paz, Deus fez a paz por intermédio de Jesus. Vem aí o anticristo. E muitos vão crer nele como o homem que vai fazer a paz nessa terra. Mas, meu amigo, é ilusão. Quando eles estiverem falando de paz e paz, aí virá repentina destruição. Jesus Cristo é quem faz a paz pelo seu sangue derramado na cruz. E aí agora o 16º atributo, versículo 20, por meio dele, Deus reconciliou consigo mesmo todas as coisas. É por intermédio de Cristo, do sangue dele derramado na cruz, que Deus agora reconcilia consigo mesmo todas as coisas, tanto sobre a terra, quanto também nos céus. Meu querido amigo, está aqui o nosso amado Jesus Cristo,
Aqui está aquele que, se você ainda não é crente, se você ainda não foi lavado e purificado pelo sangue de Jesus, pode recebê-lo agora como seu Salvador. Esse é aquele que essas grandes autoridades aí odeiam, porque sabem que ele vem, e quando ele vir, eles vão clamar para morrer, mas não poderão mais, porque tem que entrar no milênio e ver que o Senhor é o Senhor sobre todas as coisas, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.